conteúdo aqui vai ser este aqui, ó. Vejam, um fio lá do Pensar História, deixa eu colocar aqui no ar, peraí, foi do dia 20 de setembro, portanto já tem aí 5 dias, mas eu achei maravilhoso esse fio de 21 tweets. Vamos a ele. Parei que eu preciso, meu mate está inchando. O mate, quando a gente vai tomando, ele vai inchando e a erva vai ficando... Ah, tá difícil, cara. Aqui, parei um pouquinho, ali, ó. Tem que fazer sozinho, você sabe, né? É bem complicadinho. Ah, agora deu. Então vamos lá, das 63 universidades federais existentes no Brasil, o próprio Vladimir Safatli tem uma palestra que eu acho muito engraçado, muito interessante, que ele diz assim, não fala isso muito alto, que a burguesia vai se dar conta que o único país que tem 63 universidades públicas, disponíveis, públicas, claro que não é acessível à classe trabalhadora, como um todo, mas é pública. É o Brasil. O Brasil é o único país que tem isso, então fala baixinho. Tem uma palestra bem antiga do Safatli, que ele fala isso, e eu acho isso muito engraçado. É verdade, hein? Isso é incrível. Inclusive, algumas delas foram construídas durante a ditadura militar, como é o caso da Federal de Santa Maria. A Federal de Santa Maria foi a primeira universidade pública construída no interior do Brasil, fora das capitais. E isso também é impressionante. Então, das 63 universidades federais existentes no Brasil, 18 foram inauguradas nos governos Lula e Dilma. Das 63, 18. E aí, quando você estiver discutindo com alguém do outro lado, pergunte quantas universidades o seu candidato inaugurou. É uma pergunta básica, não é? Isto é, quase 1/3 do total. Exatamente. Quase 1/3 do total. Talvez 2/5, não é? Quase todas as universidades federais pré-existentes foram ampliadas nesse período, e aí então, além das que já existiam, e eu, por exemplo, acompanhei, porque eu estudava durante parte do governo Lula, e depois no governo Dilma eu fiz o mestrado, por exemplo, não, antes fiz no governo Lula, não é? Durante o governo Dilma eu entrei como professor, como servidor público na universidade pública, e eu posso confirmar para vocês que cursos de pós-graduação, ampliação de graduação, bolsas de iniciação científica, bolsas de mestrado, bolsas de doutorado, ampliação, a universidade que eu trabalho vai aparecer daqui a pouco, por isso que eu não vou falar, ampliação, interiorização dessas universidades públicas, portanto, deixa eu deixar grande aqui, peraí que eu tenho que deixar um pouquinho maior, peraí um pouco, vou deixar aqui, assim, ó. Assim que fica bem claro para vocês. Então, sem falar as 18 que foram inauguradas, qual é o número aqui? Quase todas, aí eu não sei exatamente, nem o camarada ali sabe, mas quase todas sofreram intervenções no sentido de ampliação, de melhoria e de qualificação com bolsas de estudo e tudo mais. Então foram ampliadas nesse período. E 184 novos campi, o plural de campus, foram inaugurados. Veja, então já existia a universidade, mas foi inaugurado um campus avançado, num lugar perto, então foram ampliadas, foram acrescidas. Tweet número 2. Em 2003, entre 2013 e 2004, portanto bem no inicinho do governo Lula, o número de estudantes no ensino superior público federal quase duplicou. Cara, isso aqui é do caralho, cara. Olha isso aqui, bicho. Por que eu vou votar no governo Lula e Dilma? Porque o Lula isso, porque o Lula aquilo, porque Lula, como diz o Nildo, Lula é um político ordinário. Ele brinca com essa palavra, não é? Porque ordinário significa da ordem, mas soa no ouvido de alguém como alguém de mau caráter, ordinário. Não, Lula é um político da ordem, mas ele é um político da ordem, mas que teve a capacidade de gestão de ampliar o número de estudantes no ensino público federal, mas o Lula não é revolucionário. Então, meu camarada, senta aí que eu vou te perguntar o que é você passar de 500 e de meio milhão de estudantes para 1 milhão de estudantes.
como é que você chama quase dobrar o número de estudantes no ensino público federal? Se o nome disso não é uma revolução de cima, claro, não é uma revolução proletária, não é uma revolução produtiva, mas é uma revolução do ponto de vista da inserção de classes e de categorias historicamente negligenciadas no Brasil. O número de professores universitários na rede federal também saltou de 40 mil para 75 mil. E euzinho aqui, CPF 645, que estou fazendo essa live aqui, fui um desses que entrou nesse número aí. Os professores saltaram de 40 para 75 mil professores se qualificando. Mas por que eu entrei? Eu entrei porque teve um curso de mestrado que eu cursei na Federal, porque teve um curso de doutorado que eu cursei na Federal. Portanto, houve qualificação para depois que fazer o acesso, né? Então, qualificou e acessou o ensino público federal. Conheça, então, e talvez aí comece os fios, as universidades federais inauguradas pelo Partido dos Trabalhadores. E ali uma foto do Lula acariciando o rosto de um menino formado, um menino de pele escura, um homem preto. E isso é fantástico. Quantas universidades, quantas fotos você tem do seu candidato, seja ele quem quer que seja, inaugurando uma universidade ou acariciando o rosto de alguém que teve sua identidade historicamente negligenciada por quase 400 anos. Onde, meu caro? Me mostre, me mostre. Então vamos à primeira, Universidade Federal do Tocantins, inaugurada por Lula em 2003. A UFT tem 18 mil alunos. Está sediada em Palmas, capital do Tocantins. Aliás, região altamente bolsonarizada. Eu tenho muitos alunos que estudam na universidade pública e votam em Bolsonaro. É uma tristeza. É como dizer, cara, olha onde é que você está estudando. Se não fosse o governo Lula e o governo Dilma, você sequer teria uma universidade na cidade que você mora. Tenha pelo menos vergonha na cara, meu caro, vergonha na cara. E possui, então, outros 4 campi no interior do estado, nas cidades de Arraias, Gurupi, Miracema do Tocantins e Porto Nacional. Portanto, também é uma universidade multicamp. Imagine o potencial disso. Imagina aquele menininho que nasce lá no Gurupi. Quando que ele ia imaginar que ele ia ter acesso ao ensino superior, hein? É no Lula e Dilma. Para que eu vou votar em Lula e Dilma? Bom, se não for por outra razão, essa aqui já seria uma grande razão. Universidade Federal do Vale do São Francisco, a Univasf, inaugurada por Lula em 2004. A Univasf tem 6.200 alunos, possui vários campi, instalado em 13 estados. Então essa aqui não só é interiorizada, como ela é espalhada. Ela é pulverizada por 13 estados da federação. Pernambuco tem campus em Petrolina e Salgueiro. Na Bahia tem campus em Juazeiro, Senhor do Bonfim e Paulo Afonso. E no Piauí tem campus em São Raimundo Nonato, por exemplo. Então tá lá uma foto da Univasf. Que maravilha, hein? Que esplendor da educação superior, hein, meus caros? Espetáculo, cara, espetáculo. Vamos tensionar o próximo governo Lula a fazer novamente esse tipo de política pública, universitária, de ensino superior público, ensino de base público também. Universidade Federal do ABC, onde dá aula o professor Maringoni, que eu estou trabalhando um texto dele agora nas aulas da universidade, para quem está acompanhando. Inaugurada por Lula em 2005, a UFABC possui 2 campi instalados na Grande São Paulo. Em lugares que as universidades mesmo de São Paulo não haviam chegado, não é? Em Santo André e São Bernardo do Campo. Possui 14.200 estudantes e foi avaliada pelo IGC do MEC, o Índice Geral de Cursos, não é? Como a melhor universidade do estado de São Paulo. Então, a pessoa diz, não, mas ele inaugurou, mas não qualificou. Não, meu caro. Ela foi inaugurada e logo depois foi qualificada. Inclusive, foi a melhor universidade
do estado de São Paulo. Olha que lindo, hein? Tweet de número 6. Universidade Federal de Alfenas, lá nas Minas Gerais, com 6.700 alunos, a Unifal situa-se no interior de Minas Gerais. Veja, isso aqui também é importante. Levou para cantões onde a gurizadinha não tinha onde estudar, tinha que ir para a capital, e aí talvez não tivesse como se manter, talvez seus pais não conseguissem pagar os estudos dessa meninada. Situa-se no interior, é onde eu trabalho também, no interior, na fronteira, no limite com outro país, onde nunca antes na história desse país tinha chegado o ensino universitário público, gratuito e de qualidade. Possuindo 2 campi nas cidades de Poços de Caldas e Varginha. Foi inaugurada por Lula em 2005, a partir da incorporação da Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas, portanto, incorporação de cursos na área da saúde. Tweet de número 7. Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Isso aqui é um tapa na cara para quem está pensando se vota em Lula no primeiro turno. E quando eu vejo um professor de universidade federal que teve problemas, tudo isso, qualificou, ampliou, mas tivemos, mas é que não é possível fazer tudo, bicho. Então, quando eu vejo um professor de universidade pública pregando voto nulo, sabe? Eu não fico só triste, eu vou ter que dizer para vocês, sabe? Eu fico puto da cara, sabe? Quando eu vejo um professor de universidade pública pregando voto nulo, é só ler esses tweets aqui. Teve problemas nesses... Isso aqui é um mar de rosas, é isso que eu quero dizer. Não, não é um mar de rosas. Tem um monte de problemas aqui. Fortaleceu o ensino privado também, ao invés de só o ensino público. Chocou o ovo da serpente. Sim, eu sei de tudo isso. Eu não sou idiota, não para isso. Eu sei que isso aqui também teve seus problemas, não é? Não é um raio em céu sereno. Eu sei disso. Mas isso é materialmente verificável. Então, quando eu vejo um professor de universidade pública pregando voto nulo, eu só tenho uma coisa a pensar. Falta vergonha na cara, tá? É isso, bicho, não tem conversa. Então, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a UFTM, atende 8.000 estudantes, 8.000 potenciais eleitores de Lula. Muitos deles devem votar no espantalho miliciano com cérebro de chimpanzé. Muitos, eu sei, muitos dos meus alunos também o fazem. Em seus 2 campi localizados nas cidades de Uberaba e Uturama, no interior de Minas Gerais. Está vendo? Quem é de fora, como eu, por exemplo, nunca nem ouviu falar no nome dessas cidades. Eu nem sabia que existiam essas cidades, mas existe lá um campus universitário inaugurado pelo Lula, pelo Nine, pelo Nove Dedos, pelo político ordinário, né? Tudo isso podem chamar, mas isso aqui só ele fez, né? Então tem que respeitar. Foi inaugurada por Lula em 2005, após a incorporação da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro. Olha ali, ó, que maravilha. Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, a UFVJM, inaugurada por Lula em 2005, tapa na cara de quem acha que Lula é um político ordinário, é um político da ordem? Sim, meu caro, mas quem é outro que fez outra coisa parecida com isso? Possui 12.000 alunos lá no Vale do Jequitinhonha. Cara, quantos alunos o teu presidente, o teu candidato atendeu no interior do Brasil? Toma vergonha nessa cara. Toma vergonha nessa cara antes de criticar, bicho. Quer fazer a crítica? Senta aí, vamos fazer a crítica. Agora, primeiro reconheça a política pública de educação feita por esse governo. Se não for por outra razão, pelo menos essa já é suficiente para você ir lá, dia 2 de outubro, e eleger Lula no primeiro turno. Possui 4 campi, então foi criada a partir da incorporação da Faculdade de Odontologia. Possui 4 campi no interior de Minas Gerais, nas cidades de Diamantina, Teófilo Otoni, Janaúba e Unai. Janaúba eu nunca tinha ouvido falar, Unai eu já conhecia. Ali, olha lá, ó, interiorzão. Em volta, como se diz por aí, é tudo mato, mas tem uma universidade funcionando lá. E quem foi que inaugurou? O político ordinário, o Nine, o Nove Dedos. Ele mesmo, ele mesmo.
Ah, professor, eu vou ter que votar nele. Cara, tão sem vergonha se tu não vota, entendeu? Se tu tem formação numa universidade dessa e não vota, é porque ou tu tá enganado ou tu tá enganando. Tá? Ou não tem outra. Tá? É falta de vergonha na cara. É o Flávio mesmo, tá aqui, ó, acabou de entrar, eu já vou ler os comentários, tá? O professor Flávio tá lá, ó. Parnaíba, Piauí, a Universidade Federal do Delta do Parnaíba, mais uma universidade inaugurada por ele, pelo governo Lula. Né? Já vamos falar dela. Ela já vai aparecer aqui, Flávio. Universidade Federal Rural do Semiárido. Uma universidade no semiárido, cara. Quem é que ia botar uma universidade no semiárido, bicho? Quem é que ia botar? Somente um político. Aí vem um safado. Ah, eu não vou falar isso, porque senão vai ficar ruim para mim. Universidade Federal, então, do Semiárido. Criada após a incorporação da ESAM, a UFERSA, foi inaugurada por Lula em 2005. Cara, isso aqui é uma avalanche de política pública. Ninguém antes na história desse Brasil fez qualquer coisa sequer parecida com isso, bicho. Atende 10 mil almas. 10 mil almas atendidas. Ai, mas por que o Lula tem tanto voto? Ah, vai pro inferno, cara. Se ele tem tantos defeitos, claro que tem defeitos, bicho, mas não é pelos defeitos que tu tem que votar nele, meu filho. É por causa disso aqui, cara. 4 campi no interior do Rio Grande do Norte, cara. Nas cidades de Mossoró, Pau dos Ferros, Caraúbas e Angicos. Eu nunca tinha ouvido nem falar em nenhuma dessas. Mossoró, sim, mas as outras 3 eu nunca tinha ouvido. Eu nunca tinha sequer pronunciado o nome dessas cidades. Mas tem um campus universitário inaugurado por Lula lá dentro. Isso aqui é impressionante. Isso aqui é impressionante. Universidade Tecnológica Federal do Paraná, onde é extremamente bolsonarista e tem um rato no governo do estado. Criada a partir da incorporação do Cefet, que eram as escolas técnicas, não é mesmo? A UTFPR possui, sabe quantos? Sabe quantos? 31 mil criaturas. 31 mil criaturas estudando lá no ensino público superior e de qualidade. Cara, isso aqui é do caralho, cara. Isso aqui é do caralho. Foi inaugurada por Lula. Foi inaugurado por Lula. Não foi por um espantalho miliciano que teve que fingir uma facada para conseguir voto. Cara, a instituição possui campos espalhados. Tá vendo a palavra espalhados? Não é inaugurar campos no centrinho de São Paulo, fazer a USP para a burguesia estudar. Não, 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 não. Todo o estado do Paraná, englobando Curitiba, também na capital, e 12 cidades do interior. Cara, isso aqui é uma estupidez. Isso aqui é uma estupidez. Isso aqui é uma estupidez. Universidade Federal da Grande Dourados, inaugurada por Lula. Meu Deus do céu, mas o que esse cara fez, cara? Esse cara não fez mais do que isso, quer dizer, não pode ter feito mais coisas, só isso aqui já é um absurdo. Ele não deve ter feito mais, pois fez, cara. Fez o maior programa de assistência social que o mundo já viu, num país continental chamado Bolsa Família. Tirou o Brasil do mapa da fome. A Tereza Campelo, que era a organizadora do programa, deu assessoria para a Índia, um país com mais de 1 bilhão de pessoas. Eles queriam saber, cara, como é que a gente faz isso num país continental? Porque fazer assistência com política social-democrata na Suécia, qualquer babaca faz, sabe? Qualquer Bhaskar Sunkara consegue achar bonito, entendeu? Agora, fazer programa de assistência num país que por 500 anos tem uma burguesia sanguessuga, é do caralho, cara. Isso aqui é impressionante. A UFGD atende 8 mil almas. 8 mil almas. Aí como é que pode o Lula ter um monte de voto? Cara, é o tio, a tia desses caras aqui que dizem, porra, cara, se não fosse essa política, meu filho, meu sobrinho jamais teria conseguido estudar numa universidade pública. A instituição possui 2 campi em Dourados, no Mato Grosso do Sul, ok, grande, e foi criada a partir da incorporação do Centro Universitário de Dourados, tá vendo? Incorporou essas universidades. Universidade Federal do Recôncavo Baiano, UFRB, inaugurada por Lula. Não foi por outro, foi por Lula. Esse cara não tem,
eu não acredito que esse cara tenha feito mais coisa, bicho. Ele deve ter passado os primeiros 4 anos do governo dele, que é o fio até agora, só inaugurando a universidade, bicho, sabe? Não tem como. Não tem como ter. E fez. O pior é que ele fez. Um monte de outras coisas, num monte de outras áreas. Possui sua sede na cidade de Cruz das Almas e outros 5 campi, portanto descentralizada, portanto multicamp, na cidade de Amargosa. Eu nunca tinha ouvido falar nessa cidade. Eu nunca tinha pronunciado o nome dessa cidade. E tem um campus universitário inaugurado pelo Lula. Cachoeira, nunca ouvi falar. Tem um campus que o Lula inaugurou lá de universidade. Feira de Santana, claro, aí a gente conhece. Santo Amaro da Purificação, não sei se conheço porque o Caetano Veloso e o Moraes Moreira cantam, e Santo Antônio de Jesus. Atende 12.300 almas. Impressionante isso aqui, cara. Universidade Federal de Ciências da Saúde. Mas o Nordeste, é o Nordeste que elege o Lula, porque lá é que o Lula tem mais voto, e ele só fez pelo Nordeste, ele não faz pelo resto do Brasil. Senta aí, ô seu merda, e ouve o que eu vou te mostrar agora. Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Começou pelo Nordeste, seu idiota, porque lá é que é mais pobre, lá é que é mais carente, lá é que mais precisa, mas depois desceu como escorrendo pelo Brasil afora. Inaugurada por Lula em 2008, segundo governo. Porque foi o primeiro governo, porque o segundo governo não tem. O segundo governo Lula, depois dele ter se levantado do sangramento que sofreu pela exposição midiática lá do mensalão, vocês lembram? A partir da incorporação das faculdades de ciências médicas da universidade, né? A UFCSPA, especializada em ciências da saúde, e se destaca por sua produção, quer dizer, ela não está só lá para atender aluno, que é muito importante, que seja um balcão de diplomas, claro, tem que formar pessoas, agora também produz conhecimento. É um think tank, essa é a palavra. Lula fez o quê? Inaugurou a universidade? Não, cara, Lula inaugurou think tanks, inaugurou tanques de cérebros, inaugurou dínamos de produção de conhecimento, não só de ensino, como de pesquisa. É isso que está dizendo aqui. Possui quase 5.000 alunos estudando lá, em Porto Alegre, no sul do Brasil. Universidade Federal do Pampa, que está a minha universidade, isso aqui é a universidade que eu trabalho, é lá que eu vendo minha força de trabalho hoje. Inaugurada por Lula em 2008, mesmo ano. Mas o Lula só fez no Nordeste, só no interior do Nordeste, lá. Não, cara, sabe onde é que funciona? É sediada em Bagé, no Texas, aqui no Rio Grande do Sul, sabe? A região mais reacionária, latifundiária que existe aqui no Rio Grande do Sul. Tem outros 8 campi no interior. Não, tá errado. Tem 10 campi. Bagé tem 2, que é a reitoria e o campus de estudo, tá? E possui outros 9. Começa em Jaguarão, na ponta de baixo, lá no Chuí. Lembra daquele ditado que dizia do Oiapoque ao Chuí? Do ladinho do Chuí, lá embaixo, no garrão do Brasil, como a gente diz aqui. E vem subindo assim, ó, vem subindo na fronteira com o Uruguai e pega 3 cidades da fronteira com a Argentina. Faz assim, ó, se você não está entendendo. Eu estou pequenininho, você não consegue me ver, né? Faz assim, ó, faz um V. Atende todas as cidades da fronteira com o Uruguai e mais 3 cidades da fronteira com a Argentina, que é mais reacionária ainda, que é mais latifundiária ainda. Uruguaiana, Itaqui, São Borja. Tem de tudo, tem de tudo, tem de tudo. Então, Alegrete, Caçapava, Dom Pedrito, Itaqui, Jaguarão, Santana do Livramento, São Borja. Qual que faltou aqui? Jaguarão tá ali, não, estão ali, ó. Alegrete, Caçapava, Dom Pedrito, Itaqui, Jaguarão, Livramento, São Borja, São Gabriel, Uruguaiana. Falta um aqui, bicho. Falta um aqui, qual é que é? São Borja tá ali, Itaqui tá ali. As 3 da fronteira com a Argentina estão ali. Aí Bagé, São Gabriel tá ali. São Gabriel, não tá ali, São Gabriel tá ali. Qual é que tá faltando? Alegrete. Falta Alegrete, cara. Porra, onde tem as tecnologias. Bem feito que falta Alegrete, porque é o campus mais direitista da Unipampa. Essa que é a verdade.
é onde funcionam as engenharias, onde todo mundo acha como é que ele está lá pelo mérito próprio, né? É isso. Falta Alegrete. Ah, não, tá ali Alegrete, ó, é a primeira. Ah, não sei qual é que falta. Sei lá. Possui, sabe quantos? 13 mil estudantes. 1.000 deles no campus que eu trabalho, que é o campus de Santana do Livramento. Tá lá, esse campus aqui é o de... Esse aqui eu acho que é o de Alegrete. Eu não tenho certeza. Eu não conheço todos, tá? Eu não conheço todos. Alegrete é um dos poucos que eu não conheço. Porque tem pouca afinidade, eu trabalho no Centro de Ciências Sociais Aplicadas, né? Em Alegrete são as tecnológicas. A Universidade Federal da Integração da Latino-Americana, a UNILA, queridas camaradas que estão lá, que foram minha colega de mestrado, a Michele, depois uma que foi uma querida camarada que foi da segunda turma do mestrado, a Fran, professora lá de cinema, criada por Lula em 2010. Localiza-se em Foz do Iguaçu, no Paraná, tem 7.300 alunos. Uma querida camarada minha lá de Livramento, a Luísa, passou agora na UNILA, vai dar aula de administração lá. Tem por missão institucional, tá vendo, bicho? Cria em lugares do interior, na fronteira, em cantões que nunca antes o ensino público superior tinha chegado. Intercâmbio com países latino-americanos, sendo a universidade que mais recebe alunos estrangeiros. Quer dizer, é um think tank que chama cérebros de fora. Cara, eu não sei com quantos likes nós estamos, mas tem simplesmente 60 pessoas assistindo e apenas 57 likes, tá? Então, quem está assistindo, fecha a caixinha do diálogo e dê um like. Podia estar pedindo, podia estar matando, podia estar roubando, estou pedindo like, tá? Por favor. Por favor, quem está no TikTok também, vem para o YouTube e te inscreve no canal e deixa aí o teu like, tá? Por favor e muito obrigado. Então, a Federal da Integração, então, tem essa missão lá a UNILA eu conheço, porque tinha um campus avançado da UFSM que funcionava lá, e na época que eu fui professor temporário, eu visitei uma ou duas vezes, uma vez, o campus de Foz do Iguaçu. A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab. Eu nem sabia que você pode dizer, né? Eu nem sabia que essa universidade existia. Pois é, meu caro, você não sabia que ela existia, mas o Lula inaugurou uma universidade lá. Possui unidades no Ceará, Redenção e Acarape. Eu nunca sequer tinha pronunciado o nome dessa cidade e o Lula já tinha inaugurado um campus universitário lá. Isso é um meme, cara. Isso aqui é um meme. Você pode fazer um meme com isso aqui. Sabe que meme você faz? O seguinte, tem cidade que eu nem conheço, que eu nunca disse o nome, e o Lula já inaugurou um campus universitário lá. É isso, bicho. Sabe? Isso aqui é um meme. Isso é uma piada pronta, sabe? Para quem... Na Bahia, São Francisco do Conde, eu nunca tinha dito o nome dessa cidade. Eu nem sabia que essa cidade existia e o Lula já tinha inaugurado um campus universitário lá. Atende 6.700 estudantes, incluindo muitos intercambistas de nações africanas. Cara, isso aqui é do caralho, cara. Olha só, traz gente onde, se os europeus foram lá espolhar, colonizar por séculos, o Lula foi lá, foi buscar os caras para estudar. Ah, cara, não tem, cara. Olha ali um monte de meninos e meninas de pele escura, pretos e pretas, bicho. Isso aqui é muito do caralho, cara. Isso aqui não tem cabimento. Isso aqui é uma estupidez, cara. Isso aqui é uma estupidez. Sabe, não tem outra palavra, cara. Não tem outra palavra. Bom, Universidade Federal do Cariri, inaugurada por Dilma. Opa, virou disco aqui. Não foi. E o Lula, e o PT, e a Dilma. Pois é, meus caros. A Dilmanta, ela mesma, né? Ela mesma inaugurou a Federal do Cariri. Atende 4.000 estudantes. Falem dela, seus merdas, falem dela depois. Seu campus central se localiza em Juazeiro do Norte e possui outros 4 campi no interior do Ceará, nas cidades de Crato. Já tinha ouvido falar nessa cidade? Eu não. Eu nunca tinha pronunciado o nome dessa cidade e a Dilma já tinha inaugurado um campus universitário lá. Barbalha, conhecia essa cidade? Eu não conhecia. Eu nunca tinha dito nem o nome dessa cidade
E a Dilma já tinha inaugurado um campus universitário lá. Brejo Santo, conhecia essa cidade? Eu nunca tinha ouvido sequer o nome dessa cidade, e a Dilma já tinha inaugurado um campus universitário lá. Icó, cara, Icó, olha o nome dessa cidade, bicho. Icó. Já tinha dito o nome dessa cidade? Eu nunca tinha dito nem o nome dessa cidade. E a Dilma já tinha inaugurado um campus universitário em Icó. Pô, cara, impressionante. Universidade Federal do Sul e Sudoeste do Pará, a Unifespa. Inaugurada por Dilma em 2013, a Unifespa foi fundada a partir da incorporação do CAUSP e da CEMAP, possui 4.000 estudantes e 5 campi, veja, espalhada, multicamp, para atender mais e mais pessoas com ensino público gratuito e de qualidade. Marabá, Santana do Araguaia, nunca tinha ouvido falar. São Félix do Xingu, nunca tinha ouvido falar. Rondon e Pará, Rondon do Pará, tá? O Marechal Rondon lá botou nome em tudo, né? Acho que até banheiro público tem nome de Rondon. E Xinguara, Xinguara, já tinha ouvido falar em Xinguara? Eu nunca tinha sequer pronunciado o nome dessa cidade. E o Lula e a Dilma já tinham inaugurado o campus universitário na cidade. O cara tem que rir, bicho. Tem que rir, porque é só rindo pra gente, né? Universidade Federal do Oeste da Bahia, UFOB. Eu acho que é aqui que a professora Sofia Manzano, do PCB, dá aula. Acho que é, né? Não, a Manzano é da Estadual. Quem dá aula aqui, eu acho que é a professora Celi Tafarel. A querida camarada Celi, inclusive. Atendendo 3.500 estudantes. A UFOB foi inaugurada por quem? Por quem? Por quem? Pois é, pela mulher, por uma das mulheres mais íntegras e honestas que esse Brasil já teve. A democracia brasileira só estará posta em seus eixos, em seus trilhos, o dia que a Dilma recuperar o seu mandato. Ah, mas professor, isso é quase impossível. Não, não é quase, é totalmente impossível. Isso não vai acontecer, eu sei disso. E é por isso que a democracia no Brasil não estará restituída. Não, mas nós vamos eleger o Lula e volta. Não, não é suficiente. O Lula é um remendo que a gente está arrumando, é um detour, é um desvio que a gente está conseguindo para chegar ao poder mais rápido. Enquanto a Dilma não receber a faixa de volta e não inaugurar mais uma meia dúzia de campus universitário em Icó, sabe, em São Francisco do caralho, não vai ter democracia nessa porra desse país, tá? Foi inaugurado, então, pela Dilma em 13, ali, quando os fascistinha e aquele bando de velho e velha branca e broxa estava na Avenida Paulista fazendo convescote para derrubar a presidenta. Tá? Eu digo e repito, cara, a Dilma, quando tinha na mão as Forças Armadas, ela tinha que ter posto para correr aquele bando de velha e velho broxa, branco, rico e filha da puta da Avenida Paulista. Tá? Mas não, a Dilma foi democrata demais. Ela disse, eu prefiro a voz das ruas do que o silêncio da ditadura. E deixou aquele pessoal protestando. Eles estavam chocando o ovo da serpente. A serpente que nasceu, eclodiu, cresceu e se voltou contra ela própria, contra essas aqui. Né? É por isso que o PT foi derrubado. Não foi porque tinha corrupção no governo do PT, porque corrupção tem muito mais agora. 51 imóveis comprados em dinheiro vivo, corrupção no Ministério da Educação, propina, escondida em pneu. Aquele Milton Ribeiro praticou corrupção ativa e passiva, escondendo junto com os pastores evangélicos, tá? Propina em pneu. Não é corrupção que derruba governo. O que derruba governo é política pública. O Partido dos Trabalhadores foi derrubado não porque praticava corrupção, foi derrubado porque fazia política pública. Quais governos se derrubam? Governos fortes, porque ninguém governa, ninguém consegue meter o pitaco, porque faz política pública e atende a classe trabalhadora. Governos que não se derrubam são governos fracos. Por que Bolsonaro governou 4 anos e ninguém derrubou? Nenhum processo de impeachment foi aberto,
porque é um governo fajuto, é um governo fraco, é um governo em que todos governam. A Record governa, o agronegócio governa, os evangélicos governam, os rentistas governam, os sertanejos governam, os milicianos governam, os evangélicos governam, todo mundo governa. Por isso, para que tu vai tirar o espantalho miliciano da cadeira da presidência se todo mundo pratica todo tipo de corrupção e não faz política pública para atender filhos e filhas da classe trabalhadora, políticas de combate à fome, ao desemprego? Isso eles não fazem. Por isso que eles se mantêm no poder. E é por isso que o povo brasileiro agora, a população brasileira, a classe trabalhadora vai dar resposta na urna. E é só o primeiro passo. Nós vamos botar Lula e vamos tensionar para que Lula governe mais à esquerda do que foram os seus primeiros governos. E então, cidades de Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Barra, Luiz Eduardo Magalhães, Santa Maria da Vitória. Você não conhecia essas cidades? Eu não conhecia. Barreiras eu conheço porque tem um ônibus que sai daqui do Rio Grande do Sul até Barreiras, na Bahia. É a maior linha de ônibus do Brasil, para quem não sabe. Já tinha ouvido falar nessas cidades aqui? Barra, Bom Jesus da Lapa. Nunca tinha ouvido falar nessas cidades aqui. Pois a Dilma e o Lula já tinham inaugurado um campus universitário lá. Aí para chegar um bosta, tá? Para chegar um bosta, sabe, dizer que Lula é um político igual aos outros, é um bosta, tá? Não tem outro termo, tem que dizer na lata, cara. Universidade Federal do Sul da Bahia, inaugurada pela Dilma, mais uma, cara, meu Deus do céu. Eu nunca vi, cara, o que mais que esses caras, o que mais que o Lula e a Dilma fizeram, bicho? Eles só fizeram isso, bicho, sabe? Não tem como ter feito outra coisa. É muita universidade, bicho. A UFSB congrega 6.000 estudantes. Está estruturada em 3 campi do sul da Bahia, nas cidades de Itabuna, Porto Seguro, Teixeira de Freitas. Cada campus coordena uma rede de colégios universitários. Ah, mas só fez política do ensino superior. Não, cara, fez também. Ah, cara, não tem, eu tô sem tempo, irmão. Tô sem tempo para, sabe, para responder e discutir, sabe? 76. Ó, hoje já passamos a meta. Hoje a gente vai bater 100 likes. Hoje vai ser bom. Vai ser do caralho. Pensar história. Os governos do PT, é o último fio, é o último tweet do fio, quero dizer, também foram responsáveis por construir, e agora vem, se tu ainda não tinha deitado em posição fetal para começar a chorar, sabe? Agora tu vai deitar em posição fetal e começar a chorar. Construir 422 escolas técnicas. Ah, mas o Lula e a Dilma só ensinam o curso universitário e o ensino de base. Então toma aqui, o cabeça de bagre, 422. Eu tinha em 2018, antes da eleição, eu estava dando a disciplina de política pública e tinha uns alunos que eram bolsonaristas. E eu botei na prova esse dado aqui, porque eles votaram no Bolsonaro, eu sei, mas pelo menos eles tiveram que ouvir. Só que é impressionante, né? Como as pessoas tinham. É aquilo que o João César de Castro Rocha tem, ele tem absoluta razão no que ele diz. Há uma dissonância cognitiva. A pessoa lê e não compreende, não adianta, cara, não entra na cabeça das pessoas. 422 escolas técnicas entre 2003 e 2022. E 2016, desculpa, até ser derrubado o governo Dilma, né? Prefeitos de comparação, foram erguidas 140 escolas técnicas do Brasil no período de 1900. Cara, esse dado aqui é um absurdo, cara. Esse dado aqui é um absurdo. Isso aqui é inacreditável, cara. Em 100 anos, tá? Em 100 anos, vamos tomar números redondos, tá? Em 100 anos, os outros políticos tinham feito 140 escolas. Em 100 anos, 140 escolas técnicas. Deixa eu ver que eu sou de humanas, eu demoro para fazer a conta. De 3 a 16 são 13 anos. Em 100 anos, a burguesia construiu 140. Em 13 anos, construiu 422. Vai tomar no teu cu. O Lula é um político ordinário, o Lula é um político igual aos outros. Vá pra puta que te pariu, sabe? Vá pra puta que te pariu, sabe? Eu vou pregar voto nulo, porque é um político da ordem. Vai pra puta que te pariu, sabe?
Ah, não tem, eu tô sem tempo, eu tô sem paciência, sabe?